Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 400 no Cantor Cristão. Quantas experiências passamos durante a semana. Nosso amado, querido pastor Tausenfreud foi promovido ao lar celestial, já descansa nos braços do Senhor, e somos gratos pela vida de testemunho do nosso amado irmão. E nós que aqui estamos, vamos continuar cantando e louvando, e cantando com júbilo. Jesus, Senhor Altíssimo, a morte quis sofrer, de pecadores míseros, irmãos seus quis fazer. Por isso canto todo dia, Cristo me enche de gozo e alegria. 400 no Cantor Cristão, vamos cantar. Todos a se ajoelharem, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, muito obrigado porque estamos terminando mais um mês e até aqui o Senhor nos ajudou. Todos os dias deste novo ano de 2023, cada dia fomos abençoados pelo Senhor. O Senhor permitiu, ó Deus, que vidas fossem salvas, estejam sendo salvas. Pessoas estão se preparando para o batismo. O Senhor continua a cuidar da igreja, o Senhor continua a cuidar da escola. O Senhor está despertando vidas, ó Deus, para uma maior dedicação e fidelidade ao Senhor. Nos alegramos de ver quantos alunos da escola e suas famílias estão vindo à casa do Senhor e se convertendo. Louvamos-te porque o Senhor ouve as orações. Obrigado porque todos os domingos podemos estar aqui para os ensaios às 8h30, às 9h a escola bíblica dominical, às 10h o culto da manhã, à tarde as aulas de música, os ensaios e o culto à noite. Durante a semana, todos os dias, as reuniões de oração às 7h30. Muito obrigado pelos irmãos que podem vir, por aqueles que não podem vir, mas estão orando nos seus trabalhos, nos seus lares. Na quarta-feira à noite, o culto regular de oração.
Oh Deus e Pai, graças te damos porque todos os dias as portas do templo estão abertas e todos os que quiserem podem se achegar para adorar e para cultuar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vigilância da Tua igreja. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo tempos trabalhosos, como a Tua palavra já predisse, mas certamente o Senhor sempre manteve o remanescente fiel e que possamos estar entre estes, Senhor, orando, intercedendo pelos nossos amados irmãos que trabalham nos campos distantes. Pedimos que o Senhor fortaleça a fé da irmã Marilene, nessa semana que ela completou mais um ano de vida, que o Senhor ajude, fortaleça e com o teu forte braço a sustente, Senhor, bem como todos os demais irmãos em Rincón del Tigre. Oramos pelos demais missionários que a tua igreja tem apoiado em várias partes do mundo, orado por eles, contribuído também. Conceda visão à tua igreja, Senhor, para que jamais nos descuidemos nesta missão tão gloriosa de levar as pessoas, como o Senhor Jesus nos enviou para o mundo todo. Possamos assim testemunhar, possamos assim falar e conduzir almas a Cristo Jesus. Muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical, pelas lições tão oportunas, Senhor. Oramos também pelos irmãos que estão viajando por causa do feriado, alguns também ajudando familiares que estão enfermos, cuidando de todos. Oramos agradecidos pela irmã Lourdes e pelo irmão Oscar, que ontem completaram 60 anos de vida conjugal. Graças te damos pela tua serva, que é uma intercessora, que sempre está na tua casa, Senhor, e também visitando irmãos, incentivando, impulsionando, encorajando. Graças te damos pela vida exemplar da nossa amada irmã Lourdes. Continue, ó Deus, a abençoar toda a tua igreja, todos obedientes e firmados no Senhor. Agradecemos-te também pela reunião dos jovens ontem à tarde e à noite, pelos pais que têm apoiado, trazido seus filhos, incentivado a todos. Guarda, ó Deus, a juventude nesses tempos tão trabalhosos, que eles permaneçam firmes no Senhor. Aceita este culto que estamos prestando a Ti, Senhor, cada hino que será cantado, tocado, tudo que será feito, e principalmente pedimos, fale aos nossos corações, Senhor, pela Tua eterna palavra. E, ó Deus e Pai, abre o nosso entendimento, como o Senhor Jesus fez com os discípulos. Nós somos Teus discípulos também. Abre o nosso entendimento para compreendermos, Senhor. E abençoa-nos para que não sejamos tão somente ouvintes, meramente ouvintes, mas que cumpramos a Tua palavra. Pois oramos, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Terra e céus criados
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Leremos do versículo 7 ao versículo 9. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 9. A vinda do Senhor está próxima. É o que a palavra de Deus diz. Há 2000 anos ela diz. E quando foi escrito este texto, dizendo que a vinda do Senhor estava próxima, há 2000 anos atrás, calculem os irmãos como está agora. Imaginemos como está agora. Faltam poucos segundos, queridos irmãos. Até mesmo os incrédulos estão vendo isso. Há um relógio chamado relógio do fim do mundo. E as pessoas que não têm nada de cristãs estão dizendo: faltam apenas 120 segundos para o fim do mundo. Olha, vejam, até as pessoas do mundo sabem. Claro que o final do mundo não será agora de imediato, mas o arrebatamento será. O mundo ainda vai viver por mais 1007 anos, pelo menos. Porque teremos depois do arrebatamento 7 anos da grande tribulação, o catastrófico reinado do anticristo, o desastroso reinado do anticristo, e depois que ele for preso, terminado esse período horroroso do mundo, aí o Senhor Jesus virá e restaurará todas as coisas, e teremos 1000 anos de paz sobre a terra. Então pelo menos 1007 anos ainda tem pela frente, mas o arrebatamento está para acontecer, a vinda do Senhor nos ares está para acontecer em breve. E diz assim a palavra do Senhor, Tiago 5, de 7 a 9. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede, pois, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. A vinda do Senhor está próxima. Todos estamos sentindo isso, todos estamos vendo isso. Há no mundo uma insatisfação generalizada em todo o mundo. E como a Bíblia diz, nos últimos dias as pessoas vão correr de um lado para o outro, e é o que está acontecendo. As pessoas estão correndo. Eu converso com uma pessoa que diz assim: quando estou lá eu quero estar aqui, quando estou aqui eu quero estar lá. Uma insatisfação. As pessoas estão numa insatisfação tremenda, tão grande. O que devemos fazer, queridos irmãos, diante de uma realidade tão iminente? O que devemos fazer? Em primeiro lugar, o que a Bíblia nos ensinou nesse texto é que devemos aguardar com paciência. Leio novamente o versículo 8. Sede também vós, irmãos, pacientes. Aguardar com paciência, assim como nós lemos no versículo anterior sobre o lavrador. Temos alguns irmãos aqui que são de origem da roça, e todos nós sabemos que quando nós colocamos o grão na terra, nós não temos poder nenhum sobre aquele grão. Não temos poder nenhum. Preparamos o suco, colocamos ali o grão e temos que esperar a vontade do Senhor. O lavrador não tem poder de apressar, não tem poder de colher mais cedo, ele tem que aguardar. O lavrador aguarda o precioso fruto da terra com paciência. E nós, como servos de Deus, devemos fazer como o lavrador, simplesmente aguardar com paciência. O Senhor Jesus não veio hoje? Glória ao Senhor, mais um tempo de oportunidade para os perdidos. Todos nós temos queridos que desejamos vê-los no céu, todos nós temos, e oramos por eles. Hoje a irmã Valéria está viajando para falar para o seu irmão que está distante do Senhor, e ela pediu antes de sair do culto de oração quarta-feira: pastor, pode orar? Porque eu gostaria muito de falar para o meu irmão, gostaria muito que ele se voltasse para o Senhor. Irmã Eliane pede, outros irmãos pedem, todos nós temos, ou pai, ou mãe, ou irmãos, ou filhos, ou esposa, ou marido, todos nós temos queridos, colegas de trabalho, vizinhos, que desejamos vê-los salvos.
Irmã Lourdes e o irmão Oscar promoveram um culto ontem de gratidão pelos 60 anos e lá convidaram pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. E eu gosto muito porque a irmã Lourdes está aqui praticamente todos os dias da manhã, 7h30, e ela pede assim: Senhor, não me leve antes de eu ver a minha família salva. E Deus já está respondendo às orações. Deus quer a salvação de todos, por isso devemos aguardar com paciência. O Senhor Jesus não veio ontem, vamos esperá-lo hoje. Não vem hoje, vamos esperá-lo amanhã, esperar com paciência, assim como o agricultor. Ele não tem poder para apressar o tempo. Eu vou agora colocar o grão na terra e vou adiantar alguns meses, porque amanhã eu já colho. Não tem poder. O lavrador aguarda com paciência, assim como nós também. O perigo de se impacientar, queridos irmãos. Nós lemos do povo de Israel, que quando saiu do Egito, começou a se impacientar. Por favor, abra para Números capítulo 21, leremos os versículos 4 e 5. Olha o perigo das pessoas se impacientarem. Números capítulo 21, versículos 4 e 5. Diz a palavra do Senhor. Números 21, 4 e 5. Eles haviam acabado de sair do Egito, tinham passado ali 430 anos, a maioria desses anos como escravos. E eles começaram a jornada para Canaã, como nosso amado irmão Luiz Henrique acabou de tocar. Marchamos juntos para a terra além, e vamos para Jerusalém. Estamos marchando, já marchamos há vários dias, há várias semanas, há meses, há anos, e vamos continuar marchando. O povo de Israel saiu, e a impaciência, sabe o que os fez pensar? É praticamente inacreditável o que eles fizeram. O povo se impacientou e quis voltar para debaixo do terrível faraó. Dá para entender uma coisa dessa? E quando o povo do Senhor se impacienta, não aconteceu a vinda dele, o mundo só está piorando, as igrejas só estão se desleixando, só estão se tornando mundanas, vamos desanimar também. Olha o perigo da impaciência. Diz a palavra do Senhor, Números capítulo 21, 4 e 5. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se impacientou. Algumas traduções dizem se angustiou no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vivo. Amados irmãos, olha o perigo da impaciência. Por isso, lá em Tiago, nós lemos o Senhor falando: pacientemente vocês devem avançar, pacientemente devem aguardar a vinda do Senhor, como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Em segundo lugar, voltando para Tiago, capítulo 5, versículo 8, também a Bíblia diz que nós devemos fortalecer os nossos corações. Tiago, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E eu gostaria de perguntar, todos vocês têm um coração, o que vocês estão fazendo pelo coração de vocês? Todos têm um coração. Se não tivesse, você não estaria aqui. Todos nós temos um coração. E o que estamos fazendo para fortalecer? Ninguém quer ter um coração fraco. O que nós estamos fazendo? Duas coisas básicas precisamos fazer para o fortalecimento do coração. Fortalecei os vossos corações. Uma das coisas é exercitar-se. Ninguém terá um coração que é um músculo saudável se não nos exercitarmos. Uma pessoa sedentária é uma pessoa que terá certamente problemas cardíacos sérios. Um cristão que não se exercita, um cristão que não tem prazer de ir à igreja, um cristão que não tem prazer de estar na casa do Senhor, um cristão que não tem prazer de participar no trabalho do Senhor, é um cristão sedentário. É um cristão que terá problemas com o seu coração, com a sua vida espiritual. Fortalecei os vossos corações, é a que a palavra do Senhor nos ensina.
Irmãos, em primeiro lugar devemos colocar nas nossas vidas o reino de Deus, e as outras coisas se encaixarem de acordo com a vida espiritual. Mas o que a sociedade está fazendo? Primeiro viagem, primeiro passeio, primeiro trabalho, primeiro comprar, primeiro vender, primeiro trabalhar, e daí eu encaixo a vida espiritual do jeito que dá. Os frangalhos, o resto, e Deus não precisa de nada, nem do nosso melhor Ele precisa, quanto mais das migalhas. Fortalecei os vossos corações como? Exercitando-se, tendo prazer de estar na casa do Senhor. Há um ano atrás, estávamos celebrando o casamento do irmão Anderson da irmã Grace, lá em Piraquara, numa chácara muito bonita, uma região só de chá. E quando chegamos lá, era um sábado à tarde, um lindo entardecer. Já ao descer do carro, já ouvimos as batucadas e Larissa e eu já pensamos, é um terreiro de um... Aí veio o dono da propriedade conversar conosco e falou: pastor, só desculpa essa barulheira, é um terreiro de Umbanda. Eles começam depois do almoço, na hora do almoço de sábado, e vão até de madrugada, cantando, pulando, uivando, dançando, batucando, até durante a pandemia. Quantas igrejas fecharam durante a pandemia? Quantas igrejas? Os macumbeiros, os umbandistas, continuaram lá fazendo seus espetáculos e incomodando todo mundo, mas lá suando, transpirando, pulando, saindo exaustos de lá. Mas eles estavam fazendo. E os cristãos, porque não têm prazer de estar na casa do Senhor. E o culto deles não é 1h30, é da meio-dia até meia-noite, 12 horas todo sábado pulando. Olha que exemplo para os cristãos, que às vezes não tem o prazer de estar domingo na casa do Senhor. Irmãos, vamos fortalecer os nossos corações, a vinda do Senhor está próxima, e nós nos fortalecemos exercitando. Que outra coisa podemos fazer para fortalecer o nosso coração, além de nos exercitarmos? O alimento. O alimento tem tudo a ver com o nosso coração. Pessoas que ficam comendo coisas que não são saudáveis, terão certamente problemas com o seu coração. Por isso, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Precisamos buscar a palavra do Senhor, o pão do céu, o alimento espiritual para as nossas vidas, para que não sejamos também adormecidos, não estejamos adormecidos como tantos estão. Além de mover-se, trabalhar na obra do Senhor, alimentar-se da palavra do Senhor. Por favor, abra em João capítulo 6. João capítulo 6, o versículo 54, versículo 58. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 57 e 58. Devemos nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É conhecer a sua vida, é seguir o seu exemplo, é fazer o que ele falou, obedecer o que ele mandou. Isto é alimentar-se dele, que é o pão do céu. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, versículos 57 e 58. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem se alimentar do Senhor viverá para sempre. Irmão, fortaleça o seu coração. Movimente-se. Não fique parado, não fique sedentário. Envolva-se no trabalho do Senhor. É a hora final. As pessoas do mundo estão trabalhando, os satânicos estão trabalhando. Essa semana teve um congresso dos satânicos nos Estados Unidos. Eles estão fazendo congressos e não permitem ninguém participar se não tomou vacina contra a Covid-19. Eu não tomei, e se alguém tomou, olha, peça a direção do Senhor. Estão manipulando as pessoas. Para participar do congresso dos satânicos tem que mostrar a carteirinha de que tomou a vacina contra a Covid-19, tem que usar máscara, e estão lá fazendo os congressos deles. Aqui no Brasil estão fazendo as suas movimentações, estão trabalhando. Nós, queridos, estamos esperando a vinda do Senhor.
O que eles estão esperando? O que os satânicos estão esperando? Não é o reino eternal, não é a vida eterna, não é o paraíso. O que eles estão esperando? Eles sabem. Eles estão indo para a condenação eterna, mas estão trabalhando afoitamente. Movimente-se, irmão. Fortaleça o seu coração. Alimente-se com a palavra do Senhor. Não se descuide da palavra do Senhor, a comunicação que nós precisamos. No dia 5 de dezembro de 1945, poucos meses depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, terminou no dia 8 de maio de 1945, e no dia 5 de dezembro de 1945, decolaram do Fort Lauderdale, na Flórida, 5 aviões para fazer uma patrulha normal, final da tarde. Adentraram ali no Atlântico e, continuando a falar com a torre de controle na praia, tinham que na Fort Lauderdale, iam fazer um voo de rotina e iriam voltar. No final da tarde estariam de volta no aeroporto. Mas de repente, a torre de controle começou a ouvir que eles estavam desorientados. O capitão falou assim: a minha bússola não está funcionando. Qual a direção que está apontando a bússola? A minha bússola está totalmente fora de orientação. Aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. Cada avião estava com uma bússola avariada. Ninguém sabe dizer exatamente, mas acho que alguma coisa radioativa afetou as bússolas dos aviões. E eles ficaram desorientados. Tentavam comunicação com a Terra, e a Terra ouvia, mas eles não ouviam. A Terra tentou avisar, das rádios na Terra tentaram avisar, mas eles não ouviam a orientação. Da Terra sabiam que eles estavam perdidos, e eles lá, em alto mar, no céu, não tinham orientação. O capitão então tomou a seguinte decisão: vamos ficar todos juntos aqui, vamos voar todos juntos, eu vou escolher uma direção e vamos seguir todos juntos. Foi a última comunicação que tive. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Mandaram navios, mandaram aviões, não acharam nenhum lápis. Até hoje desapareceram, ninguém sabe o que aconteceu. Cuidado para não perder a comunicação com você. Cuidado. Você pode falar muito, você pode conversar muito, mas se não tiver orientação do céu, vai ficar que nem aqueles pilotos, não tem mais direção. Por que tantas pessoas estão errantes por aí? Porque estão fraquejando, porque não estão fortalecendo o seu coração, porque não estão ouvindo a palavra do Senhor. E por favor, irmãos, eu lhes peço, não fiquem recebendo essas mensagens prontas, fabricadas, muitas das quais não tem nada de espiritual. Todos os dias eu recebo algumas e já apago sem ler. Que hoje o seu dia seja muito iluminado, que você hoje seja muito... Por favor, que coisa mais pobre, espiritualmente pobre. Quer escrever alguma coisa? Escreva a palavra do Senhor, mas não fique copiando, colando e mandando essas coisas que não tem sentido nenhum. Que hoje o seu dia seja muito iluminado, que hoje o teu vento sopra de popa e você seja vitorioso. Gente, que absurdo. Gente que se diz cristã, o que está fazendo? Está voando sem rumo. Usa a palavra do Senhor, alimente-se, fortaleça, avise. O mundo está indo para o final. O Senhor Jesus está vindo. A palavra do Senhor não voltará vazia. A palavra não voltará vazia. Ontem, quando estávamos caminhando, eu e a Larissa pela rua, aqui indo para termos um momento junto com a irmã Lourdes e o irmão Oscar, estávamos com a Bíblia, ela com a flor. Nós íamos caminhando, íamos conversando, e ela falando de alunos da escola que se converteram. Sabe como, queridos irmãos? Essa semana ela ouviu. Alunos da escola que se converteram porque nas provas tem o versículo bíblico. Todas as provas.
Todas as semanas tem um versículo bíblico nas salas, todas as semanas, isso há décadas. E alunos se converteram porque liam na hora da prova o versículo ali, depois do cabeçalho, o versículo, e aí aquilo ficou no coração. E hoje, décadas depois, convertemos. Que alegria de ver tantos ex-alunos da escola aqui, famílias inteiras, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos orienta, ela é a bússola para a nossa vida. Ou vamos desaparecer como aqueles 5 aviões com seus pilotos e tripulantes. Em último lugar, queridos irmãos, aguardar com união. Além de ter paciência, você está esperando pacientemente a volta do Senhor, animado? Você está fortalecendo o seu coração, não se ausentando dos trabalhos na casa do Senhor, não são opcionais. Quer fortalecer? Esteja na casa do Senhor e alimente-se, não perca a comunicação, não interrompa a comunicação, ou você vai ficar sem rumo. E em terceiro lugar, aguardar com união. Vamos aguardar com união. Por favor, volte-se para Tiago 5, versículo 9. Tiago capítulo 5, versículo 9, diz a palavra do nosso Deus. Tiago capítulo 1, o versículo 9 diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra bênção e maldição. De uma mesma fonte não jorra água potável e água salobra. Não jorra. Ou é boa ou é ruim. Não há condições de uma mesma fonte. Nesse minuto vou soltar água boa, daqui a pouco água ruim. Não, ou é boa ou é ruim. Na nossa vida é a mesma coisa. Um cristão jamais deve falar mal, queixar-se dos outros, seja lá de quem for. Mesmo que nos fizerem mal, nós cristãos, se queremos aguardar a vinda do Senhor e não sermos condenados, devemos viver em santidade. Ouvimos o trio cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. No céu não entra impureza, no céu não entra maledicente, no céu não entra murmurante, porque o povo de Israel se impacientou e começou a reclamar contra o Senhor e contra Moisés. Por quê? Porque não estavam em comunhão com Deus. Se queremos ter comunhão com Deus, devemos ter também comunhão com os irmãos. Se não tivermos comunhão com os irmãos, é mentira que temos comunhão com Deus. Precisamos aguardar em união, rebanho unido junto ao Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21, nem preciso abrir para lá. O Senhor Jesus falou assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, não falemos mal dos irmãos, queridos irmãos. Não falemos mal dos outros. Vamos viver em união, pacientemente, fortalecendo o coração e unidos na palavra do Senhor e na comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 4, podem abrir por favor para lá. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João capítulo 4, versículos 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Estamos esperando o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a vinda dele é para quando? Está próximo, a qualquer momento. Então vamos esperar com paciência, vamos esperar fortalecendo o nosso coração, e vamos esperar unidos, falando bem dos irmãos, tratando bem até os que nos aborrecem. Se falarem mal de nós, vamos falar bem, vamos orar por eles. Não agir de maneira humana, carnal, pecaminosa, porque isso não entrará no céu. Mateus capítulo 24, por favor, abra para lá, versículos 46 a 51, orientação do nosso mestre.
Mateus capítulo 24, do versículo 46 ao versículo 51. Diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, de 46 a 51. Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Ele vai encontrar você servindo? Ou vai encontrar você dormindo? Ele vai encontrar você servindo? Ou vai encontrar você preocupado com os negócios desta vida? Ele vai encontrar você servindo em união ou acusação? Serão condenados, diz em Tiago, capítulo 4, nós vemos. Não faleis mal dos irmãos, para que não sejais condenados. O juiz está à porta, e está vendo. Ele não virá mais como Salvador, ele virá como juiz. Continua dizendo: porém, se aquele mau servo disser, 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, o inferno está cheio de membros de igreja que ficavam espancando os seus irmãos. Está cheio. Como temos sido, meus queridos? Temos sido verdadeiros cristãos a toda prova, dentro da nossa casa. Não permitir que o nosso lábio seja usado para o mal e só para a glória do Senhor. De Deus ninguém vai se esconder, a Ele ninguém. A vinda do Senhor está próxima. Tenhamos paciência, sejamos fortalecidos e vamos nos manter em união. Aquele irmão falhou, vamos ajudar, vamos orar por ele. Aquele irmão fraquejou, vamos estender a mão, vamos ajudar. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele nunca terminou de rachar uma cana quebrada, ele nunca fez isso. Ao contrário, ia lá para ajudar. Uma pessoa que vivia em pecado, ele descia para ajudar, ele desceu para nos ajudar, e é o que devemos fazer. Ele humilhou-se, tomando a nossa forma, para nos ajudar. E não veio aqui para nos acusar, ele veio aqui para estender a mão, para que nós possamos servi-lo fielmente. Há uma pergunta no Salmo 24: Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Sabe o que a Bíblia diz? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não tem vaidade e sabe amar. As suas mãos estão limpas? Ou você está espancando os seus conceitos? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, o seu coração está puro só com a palavra do Senhor, ou gosta de falar o que não agrada ao Senhor, o que entristece ao Senhor? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, que não tem vaidade e sabe amar. Amar é negar-se a si mesmo, é dar-se a si mesmo, é morrer em favor dos outros, como o Senhor Jesus fez. Na hora da cruz, na maior dor, no maior sofrimento, o justo morrendo pelos injustos, o que ele fazia? Pai, eu estou morrendo, está sendo terrível, esse cálice está amargo, e não é minha culpa, Pai, é dessas pessoas horríveis que estão aqui. Foi isso que ele fez. Senhor, lembra-se do que eles estão fazendo comigo, Senhor. Eu estou morrendo, mas olha o que eles estão fazendo comigo. Foi isso que ele fez. É assim que nós estamos fazendo. Que o Senhor Jesus fez. Na maior angústia, na maior dor, no maior sofrimento, no maior desprezo. Pai, perdoa-os, porque não sabem. Pai, ainda ontem meu amigo estava na minha casa, nós éramos tão amigos, mas hoje falou mal de mim. Senhor, caiu um raio na casa daquela pessoa. Ridículo, papel infantil. A vinda do Senhor está próxima, queridos.
Esperai com paciência, fortaleçam os vossos corações e não falem mal uns dos outros. O juiz está. Irmãos, eu falho, eu sou humano, eu falho. Eu vou ficar muito feliz de você, ao invés de me espancar, estender a mão. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos levantar. Vamos estender a mão para que todos nós estejamos no céu um dia, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Peço permissão para os irmãos para ler o que eu recebi essa semana. Vejam só como a vinda do Senhor está muito próxima. Vou fazer a leitura porque é longo o trecho. A hora está muito avançada. Que geração privilegiada somos nós. Estamos observando a preparação para o fim da era da igreja. A vinda do Senhor está próxima. Coisas que a Bíblia predisse estão se desdobrando diante de nós à medida que continuamos nos aproximando do tempo da tribulação. A Escritura dizia que muitos acontecimentos seriam preparativos do cenário. Nunca esperei ver o panorama que estou assistindo hoje. Considere alguns indicadores. O mundo carece de um líder. Quem está falando isso? Todo mundo, inclusive o Lula também. Inclusive o Francisco lá também. Inclusive os líderes mundiais. Todos estão falando, o mundo precisa de um líder. Olha só, a Bíblia já dizia isso. Alguns pensam que seriam líderes globais como o chinês Xi Jinping, o russo Putin, o franco-americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron. Muitos deles nem chegam perto. O mundo está ansioso por um líder, pois esses tolos mencionados apenas constrangem os seus países. Segundo, a ascensão à proeminência de um governo globalista, o Fórum Econômico Mundial, que está abrindo caminho para um governo mundial único. O anticristo governará o mundo, muito provavelmente, sob o guarda-chuva dessa organização ou de uma nova era. O Fórum teve 50 anos para se tornar um ajuntamento sofisticado dos líderes globais. E ele foi preparado para governar, por meio século, para governar o mundo. Terceiro, a Bíblia profetiza uma sociedade vindoura sem dinheiro. Agora ficamos sabendo da moeda digital que já foi lançada. O dinheiro acabará desaparecendo. A moeda digital é um verdadeiro pesadelo, pois será um instrumento de rastreamento e a privacidade desaparecerá completamente. Quarto, nos últimos 3 anos, as massas assustadas escolheram confiar nos governos devido ao medo de uma crise de pandemia e saúde. Os governos prometeram cuidar de todos e mantê-los bem. As pessoas obedeceram cega e totalmente. Muitos não fizeram perguntas. Mesmo que agora as medidas contadas estejam sendo reveladas, muitos acham melhor confiar em vozes autoritárias, pois são como ovelhas. Vamos reconhecer, não é verdade? Nós não conhecemos muita gente que deixou de ir para a igreja por causa da pandemia. Obedeceram cegamente os governos mundiais. Fiquem em casa. E usaram textos bíblicos, irmãos. Isto que me impressiona. Usaram textos bíblicos. Quando nós não temos o coração fortalecido, qualquer coisa nos engana. Quando começou a pandemia e a igreja manteve os cultos aqui, eu recebi repreensão de Deus. Vocês estão sendo irresponsáveis. E ainda começaram a usar textos, por exemplo, da derradeira noite dos israelitas no Egito. Depois de 430 anos lá, o que a palavra de Deus diz? Que eles deveriam entrar dentro de casa, pintar a verga da porta, entrar dentro de casa e aguardar, porque o anjo da morte ia passar e eles iam sair à meia-noite. E começaram a usar esse texto para justificar os seus atos. Começaram a dizer assim: a Bíblia diz que todos deveriam ficar em casa. Eu recebi mensagem assim. Agora estamos vendo a armação que foi para criar um bando de fracos. Irmã Larissa falou no final da escola bíblica dominical daquela nossa irmã que foi lançada num gueto e depois mandaram entrar no trem e depois mandaram entrar na câmara de gás e depois morreu.
que é o que estão fazendo hoje também. Agora vocês fiquem em casa. Dali a pouco, todo mundo obedeceu, agora vocês vão para o gueto. Dali depois do gueto, agora vocês entram no trem. Agora do trem vocês vão para a morte, como tantas pessoas. Queridos, a vinda do Senhor está próxima. O que devemos fazer? Pacientemente aguardar. O que devemos fazer? Fortalecer os nossos corações. Como? Exercitando-nos espiritualmente. Irmão, faça um propósito no seu coração: eu estarei na casa do Senhor, eu não vou me ausentar do trabalho do Senhor, eu não vou ser mais um com síndrome da idolatria, que ia de manhã no culto, cumprir uma obrigação, está tudo bom. Não faça isso, fortaleça o coração, firme-se no Senhor. Hoje à noite a mensagem será sobre decisões, e hoje as pessoas não sabem mais tomar decisões. Semana retrasada, o irmão Luiz mandou para mim uma frase verdadeira. Ontem mostrei até para uma psicóloga, dizendo da geração atual, a geração G. É a geração que não sabe tomar decisões. Papai e mamãe faz tudo, eu vou fazer o quê? Papai e mamãe decidem o que eu vou comer, papai e mamãe põem a comidinha na boca, papai e mamãe faz tudo. O que eu vou fazer? Irmãos, vamos decidir fazer a coisa certa. Decisões erradas levam para tragédias, para desgraça. E nós devemos tomar a decisão certa. A vinda do Senhor está próxima. O que devemos fazer? Esperar pacientemente, fortalecer o coração e nos mantermos unidos. E que Deus abençoe assim a sua igreja. Pedindo a bênção do Senhor para que todos nós, peregrinos, viajantes, não desanimemos, prossigamos com paciência, com perseverança e em unidade. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo culto que pudemos prestar ao Senhor, muito obrigado por todas as participações feitas com amor, muito obrigado pelas advertências da Tua palavra, Senhor. Estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja morna, não é uma coisa nem outra. Nem se dedica totalmente à vida espiritual, mas também quer um pouco andar na vida mundana. É a igreja que será vomitada da tua boca. Mas a quem vencer, como disse o Senhor Jesus Cristo, dar-nos-á o reino eternal. Todos os que forem viajantes fiéis. Apesar das lutas e tribulações, termos paciência, fortalecendo os nossos corações e mantendo-nos unidos, o rebanho unido, todos trabalhando, aguardando alegremente quando o fruto será recebido ou colhido para as mansões eternas.
O agricultor aguarda com paciência. Nós estamos aguardando alegremente a vinda do nosso Senhor, e o divino trigo será recolhido no celeiro eterno. Muito obrigado, porque a todos os fiéis o Senhor Jesus vai dizer: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Que sejamos fiéis, Senhor, no pouco, porque depois o Senhor nos concederá o teu reino eterno. Leva todos os meus amados e queridos irmãos em paz. Conceda que não falte o pão de cada dia na mesa de todos os teus servos, na porção suficiente, Senhor. Que todos possamos ter uma tarde agradável, os ensaios à tarde, o culto à noite. Ajuda-nos, ó Deus, a prestarmos culto continuamente ao Senhor, fortalecendo os nossos corações, desligando-nos deste mundo desgovernado que está reservado para a condenação do povo. Que nós possamos te servir alegremente. Obrigado pelos visitantes que nos alegraram profundamente com a presença, possam ter sentido-se bem em nosso meio e voltarem mais vezes, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde e até a noite, queridos e amados irmãos.